Nossos filhos não precisam existir para dizer ao mundo que somos bons. E eu e vocês não dependemos do sucesso deles para saber quem somos e para ter alegria plena na vida. Nossa identidade não está nos filhos. Nossa identidade, irmãos, está em Deus. E especialmente no que Ele fez por nós em Cristo, nos tornando seus filhos adotivos para sempre. É o que somos. A situação se repetia sempre, irmãos. Estávamos prontos para comer, quando de repente Kael gritava: mãe, eu quero fazer cocô. Sabrina, menos preocupada com a comida e muito mais chateada com a propaganda, dizia: filho, não precisa dizer o que você vai fazer. Diga apenas que quer ir ao banheiro. Depois de muitas tentativas, Kael parece ter aprendido, irmãos. Eu, porém, havia esquecido. Eu estava estudando, Sabrina deitada, quando de repente ele entrou pelo quarto correndo e dizendo: pai, eu quero ir ao banheiro. Pensando que ele poderia se virar sozinho caso fosse número 1, eu perguntei: e o que é que você quer fazer no banheiro, filho? Pai, eu quero ir ao banheiro. Eu falei: eu já entendi, mas o que é que você quer fazer no banheiro? Meio desesperado, irmãos, e certamente um tanto quanto apertado, Kael falou mais alto: pai, eu quero ir ao banheiro, enquanto olhava para a mãe dele. Pense na moral. Foi quando me lembrei da perseverança de Sabrina, irmãos. E foi quando percebi o progresso de Kael. Sabrina estava ensinando, Kael estava aprendendo. Eu havia esquecido da lição. É o que acontece, irmãos. Filhos ainda estão em desenvolvimento. E pais, às vezes, se esquecem do que lhes ensinam. Por isso, todos eles precisam de ajuda. No que diz respeito aos pais, todos eles precisam dos princípios transformadores da palavra de Deus. Vamos ao conhecido texto de Lucas 15. Eu quero ler, para começar, os versos 22, 23 e 24 deste capítulo. O texto inspirado nos diz: mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Vamos orar, irmãos? Senhor, por favor, concede-nos iluminação espiritual. Abre os olhos dos nossos corações, nos permitindo ver e nos banquetear nas riquezas, belezas inigualáveis de Tua palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz e atender a ela prontamente. Por isso oramos, pedindo o auxílio do Espírito, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Por que Jesus contou as 3 parábolas que temos neste capítulo das Escrituras?
Os 2 primeiros versos de Lucas 15 nos dão a resposta, irmãos. De um lado, você tem o seguinte: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Do outro lado você encontra: mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. Jesus, portanto, contou as parábolas do capítulo 15 de Lucas com o propósito de esclarecer aos religiosos o porquê da aproximação dos pecadores. Nas palavras do pai do filho pródigo, as quais acabamos de ouvir: meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Esta era a missão de Jesus. Nosso Senhor e Salvador veio ao mundo para achar e salvar os filhos perdidos de Deus. Filhos se perdem, irmãos. Os filhos de Deus e os nossos filhos também. Pais e filhos se perdem, mas a verdade permanece. Todos precisam de ajuda. Todos nós, pais, precisamos dos princípios transformadores da palavra para a criação dos nossos filhos. Quais são eles? Ouvimos sobre 3 deles no último domingo, e nesta tarde vamos ouvir sobre 3 outros princípios transformadores da palavra. Os 3 estão listados no nosso boletim. O primeiro deles pode ser apresentado assim: a identidade dos pais não está nos filhos. Eu quero abrir esta divisão do sermão, irmãos, lendo o texto de 2 Pedro. Quero convidá-lo à 2ª carta de Pedro, carta que fica mais para o fim do Novo Testamento. E quero ler com vocês o capítulo 1 desta carta, versos 3 e 4. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4. Todos vocês acharam? O texto inspirado registra: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por meio do conhecimento do Evangelho, Pedro está nos dizendo: Deus nos deu tudo de que precisamos para a vida cristã e para a piedade. E por meio das maravilhosas promessas do Evangelho, Deus está ao mesmo tempo nos afastando da corrupção que há no mundo e nos trazendo cada vez mais para perto de si, onde encontramos sentido, propósito e identidade, irmãos. Qual é o nosso problema? Em vez de achar nossa identidade verticalmente, olhando para Deus e especialmente para aquilo que Ele fez por nós em Cristo, nós procuramos nossa identidade horizontalmente nas coisas criadas. Estou pensando nos bens que adquirimos, em nossas realizações pessoais, carreira profissional,
família e até filhos. A lista é grande, irmãos, porém totalmente insuficiente para realizar o coração de maneira duradoura. Procurar por identidade em uma criação caída é encher a vida de frustração e tristeza. E infelizmente, é exatamente o que fazem muitos pais, até pais cristãos, porque não sabem, ou porque se esqueceram de quem são em Deus por causa de Cristo. Eles correm para os filhos em busca de identidade. Será este o seu caso, meu irmão? Minha irmã? Como sabemos, irmãos, se estamos colocando nossa identidade sobre os ombros dos nossos filhos? Ninguém vai verbalizá-lo, sair por aí dizendo que os filhos lhes são tudo o que há de mais precioso e que dá aos seus corações toda a sua identidade. Mas pense em nosso foco excessivo no sucesso dos filhos. Obviamente, como bons pais que queremos ser, desejamos o sucesso dos filhos e não o fracasso deles. Entretanto, isso é bem diferente de ser movido pelo sucesso deles. Alguns pais não apenas querem o sucesso dos filhos, eles dependem dele para se sentirem eles mesmos bem-sucedidos. Sobrecarregam os filhos com as próprias expectativas, tornando as vidas dos meninos e meninas pesada, difícil. Vez por outra, eles acabam se rebelando contra os pais. Não apenas porque são pecadores, irmãos, mas também porque simplesmente não conseguem suportar as exigências abusivas de seus pais. Pensemos na preocupação excessiva com a nossa reputação. Alguns pais, preocupados demais com a opinião dos outros, vivem para fazer dos filhos troféus públicos. Os meninos precisam ser bons, os melhores na escola, na igreja e no esporte. Porque se assim forem, seus pais também serão vistos pela sociedade como bons pais. Se precisamos que os filhos tenham sucesso, a fim de termos uma boa reputação, irmãos, vamos acabar fazendo de tudo para ter controle sobre eles. E há uma grande diferença entre ter autoridade sobre eles e total controle sobre eles. Sob o nosso sistema de controle, nossos filhos estão presos e são impedidos de se desenvolver. Eles não podem tomar uma única decisão sozinhos, nós as tomamos por eles. Eles não podem iniciar amizades. Eles não podem avaliar opções. Eles não podem nem sequer ter um compromisso ou um relacionamento pessoal com Deus. Porque nós controlamos tudo e em todo o tempo. Quando vivemos assim, irmãos, acabamos por tornar pessoal o que não é pessoal. Me escute, por favor. Quando seu filho falha, não conseguindo o sucesso de que você precisa, ou quando seu filho erra,
não lhe dando a reputação que você gostaria de ter aos olhos dos outros. Ou quando o seu filho se volta contra o seu controle, não se curvando à sua vontade, você geralmente assume que o que ele fez foi pessoal. É como se eles tivessem se levantado pela manhã bem cedo, determinados a nos encher de frustração e irritação. É como se eles tivessem maquinado um plano. Às 9 horas da manhã, eu vou tirar minha mãe do sério. Eu vou me rebelar contra a autoridade do meu pai. Irmãos, não é o que acontece sempre. Eles nos frustram porque são pecadores. Eles se rebelam porque são pecadores. Se é assim, tenhamos cuidado, irmãos. Pois encarar as atitudes dos filhos como algo pessoal vai nos levar a acusá-los de intenções que talvez eles nunca tenham tido. E vai nos impedir de perceber as oportunidades que Deus nos dá para pastorear o coração deles. Se nos voltamos imediatamente contra eles, nós perderemos a oportunidade de conduzi-los ao conhecimento da condição em que estão de pecadores. Perderemos o momento de levá-los ao Cristo que pode salvá-los desta condição. Sejamos, portanto, cuidadosos, irmãos, e sábios. Nossos filhos simplesmente não podem nos dar identidade. Eles não conseguem encher o nosso coração de sentido e propósito o tempo todo. Eu sei que caímos na armadilha de esperar deles mais do que deveríamos. Mas verdade seja dita, é frustrante para os pais e pesado demais para os filhos. Nossos filhos não precisam existir para dizer ao mundo que somos bons, irmãos. E eu e vocês não dependemos do sucesso deles para saber quem somos e para ter alegria plena na vida. Nossa identidade não está nos filhos. Nossa identidade, irmãos, está em Deus. E especialmente no que Ele fez por nós em Cristo, nos tornando seus filhos adotivos para sempre. É o que somos. Por causa do Filho de Deus e do que Ele fez, nós podemos estar livres. Não precisamos procurar identidade nas coisas criadas. Nós somos o que somos pela graça de Deus e obra de Cristo. Por causa do Filho de Deus e de sua obra, como disse Pedro no texto que lemos, temos nele e não nos filhos tudo o que precisamos para a vida cristã e para a piedade. Por causa de Cristo e do que Ele fez, irmãos, todo pai aqui pode estar certo de que jamais estará sozinho na criação dos filhos. Pais que vivem assim são melhores para os filhos. E filhos que têm pais assim, geralmente também são melhores. São mais leves, mais tranquilos, mais alegres, não em sua própria performance, mas no Filho de Deus, que deu a vida para salvá-los também.
Este é o primeiro princípio de nosso sermão. Qual é o segundo, irmãos? Eu posso apresentá-lo com as seguintes palavras: a mudança dos nossos filhos é um processo. Quando é que nós vamos aprender isso, irmãos? Quero convidá-los ao Evangelho de João. Alguns livros para a sua esquerda, se você estava em 2 Pedro. João capítulo 16. Nós vamos ler os versos 12, 13, 14 e 15. Em uma das últimas vezes que conversou com os discípulos antes da crucificação, Jesus lhes disse o seguinte, verso 12, do capítulo 16 de João: tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Percebam o que Jesus estava dizendo, irmãos. Ele ainda tinha muito o que ensinar aos discípulos. Mas naquele momento, os discípulos não podiam suportar, não estavam prontos para receber. Por isso Jesus prometeu outro mestre, o Espírito Santo. Chegando, o Espírito Santo continuaria a obra de Cristo no que diz respeito a educar, ensinar os discípulos do Senhor. Diante do que é exposto neste texto, irmãos, nós podemos concluir que o próprio Jesus tinha a visão de um processo para a educação cristã. Os discípulos não estavam totalmente prontos, não eram obras acabadas, não viviam àquela altura o clímax da vida cristã. Embora salvos, precisavam ainda de santificação e de crescimento. É o que eu e vocês também experimentamos até agora, irmãos. E é o que nossos filhos certamente vivem agora também. Por isso, irmãos, nós precisamos deixar de encarar a mudança como um evento único. E precisamos percebê-la como um processo contínuo. Precisamos parar de esperar que em uma única conversa nossos filhos mudem totalmente. Não vai acontecer, meu amigo. Nossa missão não é tão parecida com uma consulta médica, na qual você vai e descobre um diagnóstico, e se for grave, imediatamente vai à sala de cirurgia para o médico resolver o problema. Não! Nossa missão se parece muito mais com a conversa entre dois amigos, que se falam quase que diariamente, semanalmente, por um ano inteiro. Criar filhos é ter uma conversa sem fim com eles.
em vez de esperar demais de uma única conversa, nós precisamos entender que estamos contribuindo com uma peça de cada vez a cada pecado dos filhos. E em cada conversa que temos com eles, surge a oportunidade, irmãos, de conduzi-los àquele que pode mudá-los de verdade. Às vezes vamos viver desfechos de mudança imediata. Mas é bem mais provável que experimentaremos centenas de mini momentos de mudança. O que nos cabe é aproveitá-los da melhor maneira possível. De modo proativo, irmãos. Ou seja, porque sabemos que os nossos filhos não vão mudar em um evento. Porque sabemos que eles vão mudar em um processo. E porque conhecemos bem os filhos que Deus nos deu, nós precisamos dar a eles um projeto de mudança. Você conhece o filho que tem. Você sabe de seus pontos fortes e de seus pontos fracos. Você sabe em que área seu filho precisa ser lapidado. Em que área ele precisa de desenvolvimento. Você deveria saber. Se sabe, não espere o próximo episódio de crise, ou a próxima discussão de rebeldia. Não espere por um novo pecado para agir. Haja antecipadamente, promovendo ou dando a seu filho um projeto que vai ajudá-lo a crescer. Muito comumente, irmãos, o que chamamos de educação familiar se dá em reações e não ações planejadas. Somos reativos. Mas naquele momento de reação, muito geralmente não falamos como gostaríamos de falar. Às vezes até falamos a coisa certa da forma errada. Somos pegos de surpresa por um pecado do filho. Somos tomados por irritação. Não estávamos pensando em educar. Não estávamos pensando em pregar. De repente eles nos dobram, torcem a nossa mente, enchem o nosso coração de irritação. Nós respondemos. Quase nunca como deveríamos responder. Para diminuir episódios assim, e para otimizar a educação cristã dos seus filhos, tenha um projeto de educação e de crescimento para eles. Um projeto de mudança. Ah, Renan, por que é que meu filho precisa de mudança? Porque todos os nossos filhos precisam de mudança, irmãos. Porque eles estão perdidos. Estão cegos em autonomia e autossuficiência. Nossos filhos, assim como todos nós, nascem perdidos em relação a Deus e enganados acerca de si mesmos. Eles se acham independentes do Senhor e se veem totalmente suficiente em si mesmos. É por isso que nem sempre nos dão ouvidos, irmãos. Eles pensam que não precisam de ajuda. Mas a verdade é, à luz de Lucas 15, a seguinte:
Nossos filhos são como as ovelhas que se perdem, se afastando do pastor. São como a moeda que se perde e não pode ser achada ou se encontrar. Nossos filhos são como o filho pródigo que se perde em si mesmo, em seus próprios projetos de realização e alegria. Em alguns momentos da vida, eles simplesmente irão para longe do pasto seguro. Em outros, por mais que você deteste a ideia, eles vão ceder às tentações do mundo, como eu e vocês cedemos. E em alguns outros momentos, eles estarão tão perdidos em si mesmos, que não saberão que caminho tomar para voltar para casa. O que nos cabe, irmãos, como pais que querem refletir o Pai Celestial, nós precisamos ser como o pastor que busca uma única ovelha que se perdeu. Ou como a mulher que procura persistentemente por uma única moeda que se perdeu. Precisamos ser como o pai do filho pródigo, que espera, aguarda com expectativa o retorno de seu filho. E quando ele finalmente chega, celebra uma festa de adoração a Deus, cheia de graça e de misericórdia. É do que nossos filhos precisam, irmãos. Nossos filhos precisam de discernimento. Nossa missão tem a ver com dar os melhores óculos da vida para os filhos. Mas nossos filhos também precisam de compaixão, irmãos. Pois por melhor que seja a sua educação, eles vão pecar. Vão se perder em algum ponto da vida. Nossos filhos precisam de esperança. Precisam entender que no processo de mudança e crescimento, nós lhes somos aliados e não inimigos. Queremos o bem deles, o crescimento deles. E acima de tudo, irmãos, nossos filhos precisam de resgate e salvação. Deus não nos chamou para controlar meticulosamente o comportamento dos nossos filhos. Se não temos livre arbítrio por causa do pecado, ainda temos algum arbítrio, ainda que manchado pelo pecado. Não fomos chamados para controlar os filhos meticulosamente. Não fomos chamados para nos transformarmos em adestradores de crianças, irmãos. Nós fomos chamados por Deus para representá-lo, para pregar o evangelho que resgata e para pastorear não o comportamento, mas o coração dos nossos filhos, de onde nascem todos os comportamentos deles. Portanto, nós precisamos, irmãos, do Espírito e da mensagem do Evangelho. Precisamos conduzir nossa casa sob a autoridade do Espírito Santo de Deus. Falando de autoridade, qual deve ser a nossa, pais cristãos? Eis o terceiro e último princípio que quero repartir com vocês. A autoridade dos pais cristãos deve refletir o Pai Celestial. Irmãos, essa é uma questão central na criação de filhos. Nossos filhos precisam saber que nasceram em um mundo de autoridade, de limites. E precisam saber desde cedo que essa autoridade não é deles. Os pais cristãos, por sua vez, precisam lembrar que os filhos chegam ao mundo
imaginando que são mesmo pequenos soberanos. É o que está por trás da simples resistência à hora do almoço quanto à comida que você quer dar para o filho. Ou quanto o horário para dormir que você impõe aos filhos. Ou as amizades que você deseja para os filhos e eles não querem. Eles resistem, irmãos, porque se acham reis e rainhas de suas próprias vidas. A cada momento de rebeldia, é como se eles estivessem dizendo: ninguém vai me dizer como viver. Não é minha mãe que diz o que eu tenho de comer. Meu pai não pode dizer a hora que eu devo dormir. Meus pais não podem dizer com quem eu ando ou não ando. Esse é o ponto, irmãos. Mas vejam o que diz a palavra de Deus sobre o assunto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Se estava em João, para a direita agora. Sinalizador de trânsito, o pastor da igreja. Para a direita, para a esquerda, facilita, né, para alguns. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Eu quero ler com vocês o verso 15. O texto sagrado diz assim: e ele morreu, referindo-se a Cristo, por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eis um verso sobre o qual você poderia meditar durante a semana. Pense na profundidade dele, irmãos. Ele responde à pergunta central das Escrituras: por que Cristo morreu? Esta é a única resposta que temos na Bíblia? Claro que não. John Piper escreveu um livro para responder à pergunta e ofereceu 50 respostas. E há mais. Aqui, no entanto, temos uma. Porque Jesus morreu, irmãos. De acordo com este verso das Escrituras, Jesus morreu para libertar pecadores de si mesmos. No que diz respeito aos nossos filhos, o Senhor sabia que nasceriam sob a servidão a si mesmos. Sabia que o anseio por viver por si mesmo os tornaria absortos em si mesmos. Sabia que teriam dificuldades para aceitar, respeitar e atender à autoridade de outros. Sabendo então que crianças nascem com uma resistência natural à autoridade. E sabendo que isso seria eternamente danoso para homens e mulheres, Deus enviou ao mundo o seu Filho para libertar pecadores de si mesmos. A libertação é obra de Cristo. Só Cristo pode libertar nossos filhos, por exemplo, de si mesmos. Mas o que será que nos cabe enquanto embaixadores de Deus, irmãos? Como podemos ajudar os nossos filhos a entender que nasceram em um mundo de autoridade e de limites? Como podemos levá-los a perceber que a melhor vida não é aquela que desconsidera as autoridades, mas é aquela que se submete alegremente às autoridades? Antes de mais nada, como pais cristãos que somos,
nós precisamos lembrar que a nossa autoridade é derivada. A sua autoridade como pai é menos parecida com a autoridade de um rei soberano. E é mais parecida com a autoridade de um embaixador que representa o rei. Veja o que Paulo escreve aos pais de Éfeso. Vocês não precisam abrir. Paulo diz em Efésios 6:4: Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Pais cristãos educam e disciplinam os filhos com o conselho e a instrução do Senhor. Não o fazem com o próprio conselho. Não seguem as próprias regras. Eles educam representando aquele que tem conselho e instrução para a família. É a isso que chamo de autoridade derivada, ou autoridade de embaixador. Na prática, irmãos, isso significa que quando exercemos autoridade na vida dos filhos, devemos fazê-lo como um retrato de Deus para eles. Os pais são o rosto, o toque e a voz de Deus para os filhos. Logo precisamos nos preocupar, perceber com que tipo de autoridade estamos liderando nossas casas, pastoreando os nossos filhos. Sua autoridade é mais abusiva ou libertadora, meu irmão? Você oprime seus filhos, impedindo-os de crescer? Ou você os liberta de suas amarras, favorecendo o crescimento deles? Nossa autoridade, irmãos, é mais irada ou graciosa? É mais impaciente ou perdoadora? Da próxima vez que tiver de expressar autoridade aos filhos, pare e pergunte-se: como posso representar o meu Deus da melhor maneira para os meus filhos? E antes que você me entenda de maneira equivocada, eu não estou dizendo que pais não devem disciplinar os filhos. Não disciplinar os filhos é retratar Deus de maneira incompleta. Pois a Bíblia afirma categoricamente que Deus tem filhos e que Ele mesmo os disciplina. Qual é a diferença entre Deus, o Pai, e nós, os pais? Deus sempre o faz com amor. E na maioria das vezes, quando disciplinamos os filhos, o fazemos com ira inapropriada. O problema, irmãos, é que quando disciplinamos os filhos, fisicamente ou verbalmente, geralmente fazemos com raiva. Quando os castigamos, fazemos aos gritos e com os olhos ardendo em ira. Deus, porém, quando disciplina os seus filhos, jamais perde a calma, jamais perde a ternura. Ele o faz com amor, com graça e misericórdia. Pergunte-se a si mesmo: quando foi que a discussão calorosa com o seu cônjuge deu em alguma coisa boa? Por que você acha que vai dar em alguma coisa boa com o filho?
Não funciona muito mais quando o casal está em paz e tem alguma calma. Não deveríamos buscar o mesmo caminho para disciplinar nossos filhos, irmãos? Precisamos pensar sobre o assunto, até porque parte do nosso trabalho é ensinar os filhos. Educar os filhos não se resume a discipliná-los. Paulo nos diz que devemos ensinar os filhos sem irritá-los. Eu não sei o que lhe vem à mente quando você ouve a declaração de Paulo: pais, não irritem os seus filhos. Mas eu me lembro de um professor de inglês que eu tive como monitor na época que eu lecionava inglês também, que nos preparando para o ano, ele nos disse: não corrijam demais. A pior coisa que você pode fazer a alguém que está aprendendo uma segunda língua é corrigi-lo a cada tentativa. O camarada se expressa, você corrige a pronúncia. Ele tenta, você corrige a gramática. Ele fala e você corrige a hora. Eu sei que você tem boa intenção, dizia o professor. Mas o que vai acontecer na prática é o seguinte: o aluno vai se fechar, vai desanimar e, sem lhe dizer, vai desistir do curso que você está ofertando. Eu acho que é o que acontece com os nossos filhos. Quando não lhes sobra tempo, ou na verdade, quando não nos sobra tempo e espaço na agenda para louvá-los, para parabenizá-los, para animá-los, motivá-los. Eles fazem tantas coisas boas e você quase nunca para dizer isso a eles. Mas eles não podem pisar fora do seu quadrado e você já está lá para discipliná-los, corrigi-los. Mas você fez de novo. Quando é que você vai aprender? Você não tem uma mente como a minha. O que é que você tem na cabeça? Você não aprende, você não cresce, você não me dá ouvidos. Você vai irritar seu filho, vai amedrontá-lo e bloqueá-lo no caminho do crescimento. Ensiná-los, irmãos, é mais do que domá-los do lado de fora. É levá-los à compreensão de que estão em um estado de perdição e que precisam de um Salvador. Como é que você vai fazer isso aos gritos? Com sangue nos olhos, correndo atrás do menino em casa. Aceita Jesus ou morra, é isso? Aproveite as oportunidades para lhes falar do porquê eles fazem o que fazem. É mais importante do que o que eles fazem. E aproveite a oportunidade para conduzi-los aos pés do Salvador. Vamos conseguir sempre, irmãos. Seremos os melhores exemplos de autoridade para os filhos. Por que nos iramos tanto, irmãos? Por que perdemos a paciência tão rapidamente com os filhos? Por que não fazemos o que sabemos que devemos fazer? E por que falar é tão mais fácil do que criar filhos, Renan?
A resposta é simples. Somos todos iguais aos nossos filhos. Você também é um pecador, minha irmã. Eu também sou um pecador. Também temos problemas de autoridade. Temos os nossos rompantes de imperador, imperatriz, de rei, de rainha. Nós também queremos mandar com as nossas regras, liderar com o nosso poder. As coisas precisam ser do meu jeito. Às vezes é o que dizemos. Ou eu sei bem o que estou fazendo. Ou pior, às vezes pensamos, em outros momentos chegamos a dizer: deixemos Deus fora deste assunto, na minha casa mando eu. Será, minha irmã? Será, meu irmão? Quando o seu coração se insurgir contra o rei, ou quando o seu velho eu lhe impedir de representá-lo bem diante dos filhos, pare. Procure um lugar secreto da casa. Ajoelhe-se diante do Senhor. Confesse o seu pecado e clame pela ajuda do Pai. Pois não são apenas os filhos que precisam do cuidado dos pais. Pais precisam do cuidado do Pai Celestial. Nós precisamos do cuidado daquele que não nos açoita com condenação, mas daquele que nos recebe com graça e misericórdia. E confessar, irmãos, que precisamos da graça do Pai nos ajuda a criar os nossos filhos. Pois como coloca Paul Tripp, nenhum pai oferece graça com mais alegria e constância do que aquele que confessa diariamente que carece dela. É do que pais e filhos precisam. Nós precisamos ouvir o Evangelho. Todo momento de rebelião dos filhos e todo episódio de insubmissão nossa representa uma oportunidade para a proclamação do Evangelho. Quem nos liberta da ideia pecaminosa de que nos bastamos, irmãos? Quem nos liberta da servidão a nós mesmos? Quem destrói os nossos tronos e os nossos reinos? E quem nos conduz com amor e graça ao reino de Deus e ao Rei do Senhor? Jesus Cristo nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, irmãos, para libertar pecadores de si mesmos. Que Ele nos ajude nesta noite. Vocês se lembram da história do banheiro com a qual abri este sermão? Sabrina estava ensinando com persistência e Kael estava aprendendo lentamente. Eu, porém, havia esquecido a lição completamente. É o que vivemos, irmãos. Do lado de cada glória, filhos ainda precisam aprender, pais ainda precisam ensinar, e todos ainda precisam de ajuda. Se você é filho e se percebe como pecador, lento para aprender e rápido para se rebelar contra o seu pai e sua mãe, venha a Cristo nesta noite com fé e arrependimento. Se você é pai e mãe e se vê como pecador diante de Deus, pecador que é rápido em irar-se contra os filhos e extremamente impaciente no ensinar e conduzir os filhos, faça a mesma coisa. Venha a Cristo com fé no Salvador e em arrependimento de seus pecados. Como o pai do filho pródigo, Jesus está entre nós nesta noite, irmãos.
Ele pode nos receber pela primeira ou pela 10ª vez hoje. Venha e prove por você mesmo. Veja se Ele não é capaz de salvá-lo de si mesmo e de transformá-lo em um melhor filho, em um melhor pai, em um melhor cristão, para a glória dele e para a alegria das pessoas com quem você vive.